Olá pessoal, paz e graça aí a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito, inscreva-se nele. Já estamos chegando aí nos 2.000 inscritos e muito obrigado a todos vocês que se inscreveram neste canal. Fico muito grato e muito feliz, certo? Por todos que se inscreveram aqui. Muito obrigado mesmo e que Deus aí abençoe a cada um de vocês, ok? Bem, se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição do vídeo. Você pode olhar aí abaixo que está o meu WhatsApp, certo? Bem, aí você pode perguntar ou falar alguma coisa se você tem interesse no curso, perguntar, saber como, enfim. Bem, hoje eu quero falar sobre os passos da tradução, certo? De como é que a pessoa faz uma tradução, certo? Bem, aqui eu tenho alguns exemplos para ilustrar para vocês como funcionam, certo? Bem, aqui eu tenho o léxico do Edward Robinson, esse aqui, certo? Eu vou ilustrar como você faz uma tradução usando essa palavra aqui, lio, certo? Na página 550, você vai ter essa expressão aqui, lio, no dicionário do Edward Robinson, certo? Ele diz que essa expressão significa soltar, desatar o que está fixo, amarrado, desprender, desamarrar, certo? Então ele vai dizer que essa é a ideia desse verbo aqui, ok? Todas as vezes que você procurar esse verbo aqui, você vai encontrar ele sempre como liô, certo? Nos dicionários, porque os dicionários gregos, eles trabalham com os verbos já no presente do indicativo ativo da primeira pessoa do singular, ou seja, eu estou desatando ou eu desato, certo? Então ele vai trazer essa forma aqui, certo? Só que o radical, o que dá o significado da palavra ou do verbo, é essa parte aqui, ó, que é o li, certo? Isso aqui é chamado de radical, é o que dá o significado da palavra. Isso aqui é apenas a questão do presente, certo? Se você tirar isso aqui e colocar outras formas, o verbo ele vai mudar, como vamos ver aqui em alguns textos bíblicos, certo? Bem, o primeiro ponto para se traduzir, o primeiro passo que eu vejo é a questão do significado da palavra. Primeiro, para você traduzir uma palavra, você tem que saber o significado dela, certo? Principalmente um verbo, né? Verbo ou qualquer outro, adjetivo, substantivo, enfim. Você tem que saber o significado, pois é impossível você traduzir uma palavra se você não sabe o que ela significa. Como é que você vai traduzir? Não vai. Logicamente porque você não sabe o significado dela, certo? Então, o primeiro ponto, saber o significado da palavra, olhar o dicionário, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo que você tem que fazer é olhar a morfologia, é descobrir o tempo do verbo, se ele é presente, se ele é futuro, se ele é passado, certo? Você tem que saber esse verbo aqui, ele é o que? Ele está no que? Ele é um presente, ele é um futuro, ele é um passado, como é que funciona? Como é que eu descubro isso? Isso você só vai descobrir pela morfologia da palavra. Isso aí você vai ter que estudar gramática da língua grega, certo? Porque o léxico, o dicionário, ele tem uma função, que é mostrar o significado da palavra. A questão da morfologia já é por parte da gramática em si, certo? Então vamos aqui olhar aqui algumas palavras, certo? E vamos aqui analisá-las. Aqui eu tenho o mesmo verbo. Nesses 4 textos aqui é o mesmo verbo li. Eu vou até marcar aqui para vocês, tá? Note, certo? Onde eu frisei é a mesma expressão, li, ok? Fechado. O que acontece em cada um desses? Ele vai ser traduzido de forma diferente. Por quê? Por causa da sua morfologia. Morfologia significa a forma da palavra,
certo? Você vai descobrir qual é a forma dela. Se ela é um presente, se ela é um futuro, se ela é um passado. Isso é descoberto pela morfologia. Morfo quer dizer forma, forma da palavra. E logia quer dizer o estudo, né? Quer dizer, morfologia, o estudo da forma das palavras. É daí que eu vou saber se ele é futuro, se ele é passado ou se ele é presente. Vejamos. Aqui temos o primeiro verbo, litesetai, certo? Essa expressão aparece em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7. Ali quando fala que Satanás, ele será solto, certo? Depois daquele período de 1000 anos preso. Ele fala que ele será solto. Aqui está no futuro. Por que eu sei que ele está no futuro? Na voz passiva. Bem, primeiramente aqui eu vou ter essa expressão aqui, que eu frisei agora, que é o T, né? T. Esse T é a voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito ele sofre a ação do verbo realizado por outra pessoa, certo? Então isso é voz passiva. Ele será solto, alguém vai soltar ele. Ele não vai ser solto por si próprio, certo? Alguém vai soltá-lo, tá? Então aqui você vai ter T, indicando aqui, essa forma aqui, esse T aqui, é a voz passiva, é a característica da voz passiva, certo? No futuro, tá? O futuro, esse S aqui, certo? Ele é a característica do futuro, certo? Na língua grega. Então aqui você vai ter a característica do futuro, a característica da voz passiva e a característica da terceira pessoa. Característica da terceira pessoa do singular, certo? Ele será solto. E aqui você vai ter a vogal temática ou vogal de ligação, como alguns preferem falar. Então aqui você vai ter litesetai. Esse tai, aí você já vê que esse verbo aqui, ele é um verbo que ele está no futuro, na voz passiva, na terceira pessoa do singular. Então ele vai ser traduzido será solto, certo? Alguém vai soltá-lo, né? Porém, aqui em Lucas 19:31, eu vou até aqui ler o texto em português, certo? Lucas 19:31, na Bíblia NVI, diz o seguinte: se alguém lhes perguntar, por que estão desamarrando? Note, aqui já está num presente. Estão desamarrando. Por que está num presente? Porque essa forma aqui, ó, liete, esse ete, ele vai indicar a característica do presente do indicativo ativo, certo? Da segunda pessoa do plural. A primeira pessoa seria o O. Eu estou soltando. A segunda pessoa ficaria lies. Tu estás soltando. A terceira pessoa, liei. Né? Ele está soltando. Né? A primeira pessoa do plural, liomen, quer dizer nós desatamos ou estamos soltando. Certo? E a segunda pessoa do plural, liete. Né? Vocês estão soltando. Por que vocês estão soltando? Então aqui ele está num presente porque a sua forma é totalmente diferente da de cima. A de cima ele é passivo, ele é futuro, ele é terceira pessoa. A de baixo ele é presente, ele é ativo e ele é segunda pessoa do plural. Bem, aqui eu vou ter o mesmo verbo no auristo. Essa passagem aqui de Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 15, é quando fala que aqueles anjos eles foram soltos no passado. Esses anjos foram soltos. Né? Aqui você vai ter essa letra E aqui, que está aqui no canto, ele indica, ele é o aumento no auristo, certo? Quando você vai ver o verbo no auristo, você tem o radical. E antes desse radical vai ter o acréscimo da letrinha E. Esse E, ele indica o tempo passado, certo? Então, você vai ter li, que já está no passado. Aí você vai ter, ó, característica da voz passiva, de novo, como aqui em cima, ó. Né? Lite. E aqui você vai ter o sam, certo? Numa terceira pessoa do plural da voz passiva.
elithesam, eles foram soltos, certo? Aqueles anjos que estavam presos, eles foram soltos. Alguém soltou eles, né? Então aqui ele vai sofrer a ação verbal, certo? Realizada por outra pessoa, certo? Então aqui você tem um auristo, aqui você tem um presente, aqui você tem um futuro, certo? Porque o verbo é o mesmo, mas a forma do verbo é que faz com que o tempo mude, certo? Se ele vai ser passado, se ele vai ser futuro ou se ele vai ser presente. Aqui eu tenho o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27. Eu vou ler aqui na Bíblia ACF, certo? Fala assim: estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre da mulher, não busque mulher. Quer dizer, está livre ou está divorciado, já que isso aqui era uma expressão usada na época para também referir-se ao divórcio. Estás livre, ou estás separado, ou estás divorciado da mulher, não busque mulher. Ok. Esse estás livre é essa expressão aqui, que no texto grego, você pode conseguir qualquer texto grego, majoritário, texto crítico, enfim, não importa, certo? Então o que acontece? Aqui você vai ter um tempo perfeito, certo? O tempo perfeito, ele normalmente é uma ação concluída no passado, certo? Só que os resultados dessa conclusão, ele vem até o devido presente, certo? Normalmente é assim, nem sempre isso acontece, tá? Vai ter alguns pontos em que ele vai focar mais em uma questão no passado, enfim, certo? Mas normalmente ele vai ter essa ideia de algo concluído no passado com os resultados vindo até o seu devido presente. Aqui você vai ter o quê? Aí você vai ter o radical, li, certo? Num perfeito, essa primeira letra aqui, que é a primeira letra do radical, ele vai mudar, ele vai ter um redobro, certo? Aí vai ficar assim, ó. Nesse redobro você vai ter, nessa duplicação dessa letra, você vai ter essa aqui. Esse fica leli, como está aqui, ó, leli, certo? E você vai ter o sai, que é a segunda pessoa, tá? Do singular da voz passiva, certo? Então, aqui você tem, estás livre da mulher, certo? Então aqui você vai ter futuro perfeito, presente, auristo. Por quê? Porque a forma mude, cada um tem a sua forma individual. E é assim que você vai traduzir um verbo, se ele é de fato um presente, ou se ele é um futuro, ou se ele é um passado, certo? Então, o segundo passo é a morfologia, para você saber traduzir se é passado, presente ou futuro, certo? Bem, aqui eu tenho alguns textos, certo? De substantivos gregos, tá? Aqui temos theos eneteilato, né? Que é a expressão Deus disse ou Deus ordenou, ou Deus mandou, né? Aqui você vai ter Deus como sujeito da frase, aquele que pratica o verbo. Certo? Esse aqui é o verbo, certo? Verbo. E aqui Deus ele está praticando. Por que Deus é o sujeito? Porque esse substantivo ele está no caso nominativo. E o nominativo ele indica o sujeito na frase, aquele que pratica o verbo. E por que eu sei que ele é o nominativo? Por causa desse sigma aqui, ó. Dessa última letrinha, theos, certo? Então, aqui eu sei que ele é nominativo, praticante do verbo. Mas aqui aparece em Mateus 15, versículo 4, no texto majoritário, tá? Aqui você vai ter pneumateu, Mateus 3 e 16. Note que a última letra, ela mudou da de cima. É a mesma expressão, Deus. Deus, Deus, Deus e Deus. Só que cada palavra dessa ela vai ter uma função diferente. Porque aqui está no caso nominativo, é o praticante da ação verbal. Mas aqui está no caso genitivo, que ele pode indicar uma questão de possessão. Por exemplo, espírito, que é pneuma, espírito de Deus. Então, quando o substantivo ele está no caso genitivo, a expressãozinha de, ela entra na tradução, certo? Então, espírito de Deus, que está no caso genitivo.
Aqui, ó, Deus, note que ele é a mesma expressão, só a última letra mudou. Aqui tem theon, theon, ton theon. Aqui está no caso acusativo, porque essa última letra ela vai indicar isso, certo? E como o artigo também está no caso genitivo, ou no caso acusativo, singular, certo? Então aqui está falando que a multidão glorificaram a Deus. Quando o substantivo ele está num caso acusativo, ele não pratica a ação, certo? Ele vai receber a ação praticada por alguém do verbo. Quer dizer, ele recebe o verbo. Quer dizer que a multidão glorificaram Auristo, terceira pessoa do plural, certo? Mesma coisa daqui, ó. Glorificaram, né? A Deus. Claro que aqui vai ter a característica passiva e aqui não tem porque aqui vai ser ativo, certo? Então, a multidão glorificaram a Deus. Então, Deus aqui ele recebe a glorificação. Então, ele é acusativo, certo? Aqui você vai ter, quando fala que Cristo, né, ele morreu e pelo seu sangue comprou, ele no caso tu compraste, né, falando com Cristo, né? Aqui, ó, Auristo na segunda pessoa, sas, né? Tu compraste para Deus. A tinta aqui já está acabando, né? Tu compraste para Deus. Por que esse para ele entra? Porque está no caso dativo. O dativo é o objeto indireto, ou seja, ele vai receber a ação verbal com uma preposição. A preposição pode ser com, para, em, por, enfim, no, ela vai ali diferenciar de acordo com o seu contexto, certo? Então aqui, Deus ele é praticante do verbo, certo? Aqui ele está ligado a um substantivo. Aqui ele recebe ele recebe o verbo. E aqui ele recebe o verbo com uma preposição. O objeto direto, normalmente, ele não vai ter preposição, certo? E o dativo, ele vai ter preposição. Então, o objeto direto, ele recebe o verbo sem preposição. O indireto, que é o dativo, ele recebe com preposição, certo? Então, de acordo com a morfologia, a questão sintática do texto, ela vai mudar. Um praticação, o outro recebe com preposição, o outro ele recebe sem, e daí sucessivamente. Beleza? Então esses são os passos, os 2 passos de você começar a traduzir, certo? Mas não é só isso. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre os passos da tradução, certo? Que Deus aí abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.